Falam vascaínos e vascaínas espalhados pelo Brasil de norte a sul e a todos os vascaínos aí espalhados aí pelo mundo. Viemos aqui para poder gravar o pós-jogo. O Vasco conheceu a sua segunda derrota jogando frente ao Atlético Mineiro. Na verdade, antes de começar o jogo, particularmente, eu já estava pessimista. A gente, querendo ou não, futebol, parte dele se resolve fora de campo. O ambiente dentro do Vasco, ele é bastante tumultuado e isso acaba atingindo o futebol. O Vasco está pagando um preço pela falta de planejamento, por ter optado em ficar com o Alberto Valentim até o mês de abril. O Vasco está com dificuldades para poder encontrar um técnico que esteja dentro do orçamento, que condiz com a realidade do clube. E os jogadores vivem momentos de incerteza. Hoje o time estava bastante modificado. Na verdade, até defender aqui o Marcos Valadares, porque alguma coisa deveria ser feita. As modificações que ele fez no time, quando ele inseriu o Vink no lugar do Cáceres, realmente o Cáceres não estava jogando bem, nem no apoio, nem defensivamente. O Vink, ele nessa partida, ele até defendeu bem, mas não ajudou ao ataque. Um jogador que se limitou a defender. E a outra alteração que ele fez foi inserir o Felipe Bastos no lugar do Raul. Bom, eu optaria em entrar com o Andrei, porque o Andrei, querendo ou não, é um jogador que coloca todos esses volantes que o Vasco tem aí no bolso. Porque errando ou acertando, ele tenta. Ele não tem vergonha de jogar feio. É um jogador que tem um chute forte. Ele pelo menos tenta chutando pro gol. É um jogador que deveria ser melhor aproveitado, mas até então não está sendo. O Max voltou a marcar depois de um longo período aí de seca, o terceiro gol dele no ano, mas na verdade é muito pouco. Mas antes de falar tecnicamente do time, a administração do Vasco, ela precisa priorizar a contratação de um técnico. Já se passaram 2 semanas, o time precisa de um treinador. Além de um treinador, o Vasco precisa de um gerente de futebol. O Faria já deu o que tinha que dar no Vasco. Além disso, o Vasco precisa de um vice-presidente no departamento de futebol. Não dá para o Campelo acumular as 2 funções de presidente, que ele, diga-se de passagem,
faz muito mal e o departamento de futebol. O Vasco precisa de um vice-presidente de futebol. É necessário esse vice-presidente de futebol para poder blindar a equipe. Essas notícias que chegaram aí com relação a penhoras na justiça, elas chegam para os jogadores ficam com um pensamento bastante conturbado com relação a essas notícias, porque não tem como mexer com o psicológico. Muitos se questionam com relação ao salário, se vão receber, se não vão receber. Esse é o primeiro aspecto. Não basta só o Vasco trazer um treinador. A mudança do Vasco também tem que ser no departamento de futebol, urgentemente. Bom, a gente está em maio. Em maio é complicado para poder trazer reforços. A maioria dos jogadores bons já estão empregados. O Vasco, como eu ver, demorou a se mexer no mercado. Hoje, o Valdívia, ele até escreou bem para um jogador que está bastante tempo parado. O Rossi também retornou, que estava lesionado, mas é muito pouco. O Vasco precisa de cara, o Vasco precisa de talento. O Vasco precisa ter efetivamente um time titular, os 11 ali que vão jogar. Hoje foi uma partida muito melhor do que a gente fez, melhor dizendo, contra o Atlético Paranaense, mas não o suficiente, né? Foi uma partida que foi mais, o gol do Vasco de empate saiu mais pela vontade, pela raça, por estar jogando em São Januário, do que propriamente dito pela qualidade técnica dos jogadores. O Vasco tem muita dificuldade de criar. A gente vê alguns jogadores que caíram de produção e é preciso se mexer. Preocupante, próximo jogo contra o Corinthians, o Vasco vendeu o mando de campo, um jogo que deveria ser em São Januário. A gente vem de 2 derrotas em um jogo contra um adversário que historicamente é difícil jogar em campo neutro, complica ainda mais, mas fica a expectativa aqui o Vasco poder fazer um resultado positivo contra o Corinthians, embora seja difícil. Para essa partida contra o Corinthians, eu creio que já dará para o Valdívia começar a jogar. O Vasco precisa dar uma resposta aí para os torcedores. A gente vai aguardar o desenrolar com relação à contratação do técnico e a preparação do time aí contra o Corinthians. Valeu, galera? Então fica aqui, a gente vai dormir triste com mais essa vitória, mas o ambiente dentro do Vasco está muito conturbado, está difícil para os jogadores. O Vasco precisa de um choque de gestão. Lá se foram 6 pontos e a gente vai ter que rezar aí, ó. CSA, Ceará, Goiás, se continuar desse jeito. Mas a gente acredita e fica aqui a esperança por melhoras. Valeu aí, galera. Obrigado pela força no canal. Deixa um like aí e juntos
somos fortes, sempre defendendo os interesses do Vasco da Gama. Valeu, galera!